O trabalho já é um ambiente cheio de cuidados, né? Não podemos ficar tão à vontade, afinal, o ambiente íntimo, onde a gente faz o que bem sente ser necessário, justo com nós mesmos, muitas vezes não encontra a mesma possibilidade em ambientes profissionais. Sendo assim, quando a gente esbarra em perfis difíceis de lidar em um ambiente como esse, obviamente a gente fica com muito cuidado, muito medo, muita tensão, porque a gente pode estar lidando com hierarquias, com competições e ainda com um perfil que é difícil, né? O que é, né, encontrar um perfil narcisista no trabalho? E sempre lembrando, narcisismo a gente traz como característica. Pode ser uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista? Pode. Pode ser uma pessoa que não tem o transtorno, mas tenha uma ênfase narcisista muito grande, não ao ponto de ter essa patologia, mas de ter essa característica em grandiosidade dentro de si? Pode. Então, ok, não estamos aqui diagnosticando, tá? Mas entendendo que esta porção desta pessoa, numa dinâmica, então, no trabalho, que é o nosso tema de hoje, é muito complicado. Então, você trabalha com uma pessoa narcisista, o que a gente faz com isso, né? Para entendermos esses pontos, nós vamos passar por aqui, olha só. Primeiro, a proteção e o risco no ambiente de trabalho. Depois, o narcisista pode transbordar o limite. E por último, a administração possível. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. O melhor que você faz por mim é se inscrever no canal e curtir o vídeo. É assim que você retribui esse vídeo e eu agradeço muito. E aqui na descrição tem os links, tanto para você conhecer as minhas redes sociais, tanto para conhecer os meus livros. Bom, então, olha só que frase que inaugura aqui a nossa reflexão de uma forma para a gente entender onde a gente está pisando. A proteção e o risco no ambiente de trabalho. Por que essa ambiguidade, a proteção e o risco? O trabalho, como eu falei na nossa introdução, ele constrói esse ambiente cheio de polidez, né? Tudo polido, tudo cuidadoso, a gente não pode ser tão extrovertido assim, nem tão introvertido, a gente precisa achar um ponto ali de equilíbrio para que o trabalho flua, o convívio funcione e tudo bem. Quando nós estamos falando disso como uma forma de cuidado para você, também é uma forma de cuidado ao outro. Quer dizer, o ambiente de trabalho pode ser uma camada de proteção para que esta pessoa narcisista não extravague, não vá mais longe. Talvez encontre ali um ponto máximo que está distorcido, não está legal, não está funcionando, mas pelo menos o ambiente de trabalho pode intimidar, digamos assim, que aquela pessoa haja. Qual que é o risco aqui, né, que nós estamos falando? Justamente que você não pode se expor, você não pode levar aquilo como um ambiente pessoal. E, obviamente, quando algo no profissional ultrapassa a camada do profissional, aí que vai para o RH, né? Porque chegou em pontos pessoais. Qual que é o risco disso para além da sua exposição? Este personagem narcisista, se está incomodando tanto, muitas vezes está em papéis, pode ser, né? Não sei a sua história, mas de liderança, está mais acima, hierarquicamente superior. E aí, né? Então, se o trabalho blinda a pessoa, depende. Ela tem qual liberdade lá? Talvez uma liberdade maior que a minha. Então, ele usa a liberdade dele para aplicar os seus narcisismos, digamos assim, por aí, e eu tenho que usar minha restrição para me proteger. E eu não tenho muito espaço de manobra para isso, né? E aí vai ficando complicado. Então, a gente tem que entender que sim, nós estamos lidando num ambiente que é sensível, e a depender do cargo ou da ocupação de cada um, nós estamos falando de posições diferentes. Fato é que perceber uma pessoa narcisista no trabalho aquece ainda mais, potencializa ainda mais algumas palavras, características que já habitam o ambiente profissional, que é competitividade, né? Algum egoísmo, algum senso hierárquico realmente para além da competição, mas quase que de uma questão psicológica. Tem gente que disputa por disputar, tem gente que se sente invejado, tem gente que se sente enciumado. O ambiente de trabalho é tenso. Então esse narcisismo vai ficando mais agressivo ainda. Vamos um pouquinho mais adiante. Aqui a gente começa a olhar quando a coisa pode ficar mais feia. E por que a gente tem que olhar para isso? Para a gente ter atenção de qual é o limite e daqui para lá qual que é o ponto que passou de qualquer tolerância. Nosso ponto é, o narcisista pode transbordar o limite. Eu estava falando, o profissional cria, de certa forma, uma fronteira que pode ser ultrapassada ou não. Por ele é mais fácil que seja ultrapassado. E numa característica narcísica, pode ser que isso seja ultrapassado via
algo que socialmente ali acaba encaixando. Vou dar um exemplo, fazer algo que consolida muito o trabalho dele, que faz que aquilo fique brilhante para ele, mas que você, por estar inserido ali naquela equação, percebe que na verdade aquilo está pessoalmente ou mesmo profissionalmente te deixando de lado, te prejudicando, te dando danos, não está sendo justo, não está sendo honesto até, a gente pode dizer. Então, o mal-estar disso pode ficar até camuflado, porque se adapta às entranhas profissionais. Quando nós falamos que ele pode transbordar o limite, que limite é esse? Né? É importante a gente perceber que temos que ter um entendimento de limite nosso. Por quê? O limite daquela pessoa, o limite do chefe daquela pessoa, o limite da empresa, pode ser muito subjetivo. De repente a pessoa é péssima, mas traz um resultado incrível. Pronto, tá perdoada, segue aí. É isso que muitas vezes vão pensar, né? E você não, você está num lugar ali sendo atingido pessoalmente. Então qual que é o limite para você? E claro que você pode buscar os seus recursos, buscar ajuda, de repente sai do controle, você quer buscar o seu chefe, o seu RH, os seus colegas, mas veja, qual é o limite para você, porque pode ser sim que você encontre olhares que perdoem, que façam vista grossa, que deixe aquilo ser carregado e talvez até que nem seja um olhar que compreenda aquilo com gravidade. Porque talvez esteja pegando mais em você mesmo, por suas questões e até porque a situação de repente recai que as coisas vão mais até você, né? Recai mais a você. E aí vai ficando complexo. Então, quando transborda o limite, é o limite que do nosso bem-estar, o limite da nossa tolerância, né? E é importante a gente ter esses quadros, essa referência, para a gente, de repente, perceber que a linguagem que eu vou ter para lidar com isso, às vezes não é a linguagem que o comercial vai ter, por exemplo, que quer que o cara venda, quer que o cara seja bom, quer que o cara mande, entende? Então vai ficando delicado, a gente está aqui fazendo um diagnóstico, assim, um exame da situação, para a gente perceber que balizas a gente está lidando, quais são as variáveis dessa equação que a gente está lidando. Vamos agora pensar como a gente administra isso? Bom, então se queremos nos proteger e tentar preservar aquilo que temos, nosso trabalho, nosso bem-estar, nosso dia a dia, precisamos pensar sobre uma administração possível. E a palavra possível é necessária porque, de alguma forma, nós precisamos entender que tem várias coisas aí que precisam harmonizar para estar bem. Fazendo um grande resumo é o trabalho e você. O que eu quero dizer é que não dá para só você estar bem, a não ser que você possa se livrar desse trabalho, o que não é uma realidade muito comum. Normalmente a gente depende muito de estar ali. Mas então, só você, ignorando o trabalho, pode também depois, em detrimento de perder o trabalho, te fazer mal pessoalmente. Ok. Mas só o trabalho também não faz sentido, porque você vai se acabar, você vai ficar doente, né? Então é preciso compreender essas duas partes. De alguma forma, quando nós queremos administrar relações, entender um ponto que fica a coisa melhor, nós pensamos sobre uma distância saudável, ou seja, uma distância que não é a ideal, não é a que nós sonhamos, mas é aquela que funciona, digamos assim. Então, que distância saudável pode haver? Isso depende muito do outro também, em que eu ao fazer isso, fazer aquilo, talvez fazer o meu trabalho, talvez fazer algumas coisas, talvez algumas coisas até eu faça mais, mas eu percebo que isso aqui protege um pouco para que não tenha gatilhos e tal, sei lá. Você se distribui ali de uma forma em que também o outro não se aproxima, ou evita que o outro se aproxime, ou que evite que o outro fique muito perto da sua intimidade, muito perto da sua invasão psíquica, né? Não podemos deixar de perceber que todo incômodo psíquico, ok, pode ter mil motivos super justos, mas parte de você, de aquilo te ferir. E tem coisas que naturalmente vão nos ferir e tem outras coisas que muitas vezes falam das nossas fragilidades. Por isso, estar sempre pensando em terapia, em reconstrução de si mesmo, é fundamental. Não é para você se blindar de coisas que naturalmente são ruins. Se são ruins, não tem como não sentir como ruim, não é mesmo? Mas, de repente, um ponto seu precisa ser um pouco mais fortalecido para que você dê conta, para que você se sinta mais seguro, para que você se sinta mais confiante, enfim. Tem várias questões internas importantes. Mas é esse jogo de equilíbrio de ver, bom, eu consigo fazer o meu, administrar aqui um lado e manter uma distância com o gatilho, a provocação, a invasão desse narcisista não me aproxime, não se aproxime, não faça mal? Talvez sim e talvez não. E aí que tá. A gente precisa entender esse momento e ver que outras possibilidades a gente vai tendo. Ah, não, então chegou no limite, eu preciso sair do emprego. Então, talvez você tenha que procurar outro trabalho, talvez você tenha que falar mais uma vez com a equipe, falar mais uma vez com as pessoas perto de você. Talvez você possa, de alguma forma,
promover algumas saídas que não eram as ideais, mas que sim, são as últimas esperanças, né? Veja, eu não quero colocar sair do trabalho como uma coisa simples, né? Seria um luxo poder sair assim do trabalho tão bem, simplesmente, e adoraria que você tivesse essa possibilidade, espero até que tenha. Mas, veja, ao nível da pessoa começar a ficar doente, passar mal, né? Ter crises, às vezes crises de pânico, crises de ansiedade, pera lá, né? A gente precisa repensar um pouco mais. E muitas vezes as empresas querem que aquela pessoa se adeque de alguma forma, e pode ser, de repente, mudando algum sistema ali em que impeça que essa comunicação, esse elo, seja tão próximo. Enfim, é sensível, aqui tem muitos cenários, eu não quero dar muitos exemplos, senão a gente vai falar de uma vida que para você combina, para o outro não, então são muitas coisas. Mas fato é, dá para arrumar uma distância saudável? Tá. A partir dessa distância saudável, ainda que me provoque, ainda que faça alguma mal para mim, eu consigo me fortalecer, eu me equilibrar através de outras coisas, né? Uma terapia, através do meu trabalho, o trabalho já é esse lugar, através da minha família, através dos meus hobbies, né? De alguma forma, tirar a energia, o investimento, a atenção só dali, né? E já que ali é um lugar de perigo, é natural que a nossa atenção fique transbordada ali, mas é bom que a gente coloque a nossa atenção também em outros lugares, se ocupar de coisas boas, fazer um equilíbrio em tudo isso. Então não há, gente, uma receita, mas há esses olhares como forma de interpretar a sua situação e entender que possibilidades de arranjo você tem por aí. Olha, gente, no final das contas, é um desafio sempre profundo, cansativo e mais longo do que a gente gostaria, porque a gente gostaria de resolver as coisas assim, mas não dá. Então, assim, em último caso, não dando para ajustar as coisas, se apoie muito naquilo que faz bem, nas coisas que estão ao lado, tentar tirar energia mesmo da onde a coisa está difícil, talvez fazer um pouco do jogo ali da boa convivência, para aquilo não avançar, para aquilo não aprofundar, ao ponto de você poder, uma hora, ter escapatória, ter outras saídas, ter outras opções, né? Assim, fundamentalmente, pode ser muito bacana, muito especial, muito bacana, até para você revolucionar, de repente, sua vida e encontrar os pontos que lhe doem precisam ser cuidados, os pontos que você precisa fortalecer mais, enfim, e usar essa provocação como uma forma de se revisitar e se reperceber. Fato é que, de fato, a gente não pode tolerar o que nos mata, o que nos deturpa. A gente tem que se adaptar e buscar uma saída o quanto antes. Espero que tenha ajudado com essa reflexão. Muito obrigado mais uma vez por confiar em mim, por estar aqui. De novo, se você puder se inscrever no canal, maior contribuição do mundo, curtir o vídeo também, comentar, contar sua história, é sempre muito bem-vindo. De restante, eu só desejo que você seja feliz e sempre digo, estamos no caminho certo. Um beijão para você.